Graças a Deus, eu quero trazer até você, para vós e para minha meditação também, edificação. A palavra que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e eu quero ler do versículo 17 até o versículo 19. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para levar até você o convite. Você vai ver abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Meus irmãos, nós precisamos aprender mais a palavra. E se você tem o desejo de aprender mais a palavra, vai encontrar ali todas as informações necessárias. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante. Vamos ler a palavra. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Quem considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Meus irmãos, temos uma passagem tão importante que está aqui nesse capítulo chamado A Galeria dos Heróis da Fé. E aqui começando pelo versículo 17 no capítulo 11, começa a falar de Abraão. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, se eu não é um crente, Abraão era um homem que morava em Ur dos Caldeus. E Deus chamou ele. E ele aceitou. E Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E mediante isso ele é chamado pai da fé. Então este homem foi um homem de fé, que veio de Ur dos Caldeus e ficou peregrinando nessa região que é chamada hoje Palestina. E ele é o pai praticamente não, real, de todos os judeus, toda a nação israelita. Este homem tinha tanta fé e obedecia a Deus, que Deus chamou também para ele de Abraão, o meu amigo, meus irmãos. Coisa gloriosa. Se alguém quiser ver onde está escrito, leia Isaías, capítulo 41, versículo 18, quando Deus diz: Abraão, meu amigo. Este homem era amigo de Deus. E nós vemos também essa palavra repetida em Tiago, no capítulo 2, e parece que é o versículo 23, quando fala a respeito de Abraão, o amigo de Deus. Mas nesta palavra que eu acabei de ler, que diz que Deus pediu, quando provou Abraão, pediu que ele oferecesse a Isaque em sacrifício. Para hoje, era um problema difícil, né? Mas naqueles dias que vamos caminhando para mais ou menos 4.000 anos passados, meus irmãos, 4.000 anos passados. O costume daqueles povos era também oferecer seu filho em holocausto aos deuses, para aplacar, para pedir prosperidade. E Abraão era um homem que não tinha filho natural dele. Teve Ismael, mas Ismael não era o filho que Deus tinha prometido. Ele tinha 100 anos de idade, já estava velho. Sara tinha 90 anos, já estava velha, e Deus fez um milagre, que deu filho Isaque, e em Isaque estavam as promessas. Agora, quando este homem moço está mais ou menos seus 12 anos, 13 anos por aí, Deus chega para ele e faz um pedido, ou determina: Abraão, oferece o teu filho Isaque em sacrifício.
Meus irmãos, como não ficou o coração daquele homem? Que problema deve ter dado na família com Sara? Ele não podia ter mais filho. E aí, Deus está provando ele, era o filho da promessa, é dele que seria feita a multidão. Mas esse homem, que foi chamado com amigo de Deus, era um homem de fé. Por isso ele é chamado também o pai da fé da nação hebraica. E ele pega seus servos, pega Isaac e caminha para o Monte Moriá. Ficava distante, caminharam vários dias. O Monte Moriá fica hoje em Jerusalém, onde está aquela rocha chamada Domo da Rocha. Ali era o templo depois. E ali naquela região, então, o que é que Abraão fez? Ele amarrou Isaac, preparou um altar, amarrou Isaac, colocou no altar e pegou o facão. Mas nesse momento, a voz bradou do céu. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa! Ele olha e vê um carneiro enrolado pelo chifre no mato. Ele então ofereceu o carneiro no lugar. E Deus falou: Abraão, agora sei que tu temes a Deus. E a palavra aproveita para dizer que Abraão, ele tinha tanta fé, que ele acreditava que Deus era poderoso até dos mortos para ressuscitar Isaac. Eu vou oferecer, porque Deus pediu. E ele vai ressuscitar Isaac, eu vou ter de volta. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que homem de fé. E diz a palavra, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos, ressuscitou. E daí também em figura, ele o recobrou. Ele recobrou numa figura. Não foi Isaac, mas foi o cordeiro que estava preso nas árvores ali no mato. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Deus é Deus de poder. Este homem foi provado. E Deus provou. Por isso Deus chama ele Abraão, meu amigo. Meus irmãos, ninguém vai querer oferecer seu filho hoje. E também, mas nós temos o nosso Isaac com nome diferente, que às vezes Deus chama o nosso Isaac. Ele quer o nosso Isaac, não o nosso filho literal, mas alguma coisa que nós queremos também. E quantas vezes Deus chama e pede o nosso Isaac para a obra missionária. Meus irmãos, o tempo está indo e eu não posso falar muito tempo, porque eu sempre prego pouco tempo, para dar tempo das pessoas, irmão, que acordam de manhã, vão tomar um café, tá escutando a pregação, e se for muito longa, vai ficar pela metade. Mas quantas vezes Deus está pedindo de nós o melhor que nós temos, e às vezes nós negamos. Mas muitos homens, muitas mulheres têm dado o melhor de si para o Senhor. Ele merece tudo. É Ele que nos dá vida. É Ele que deu a graça tão poderosa para Abraão. Que coisa poderosa aconteceu ali naquele monte chamado Moriá. Está além da nossa capacidade para entender. Deus revelou-se para aquele homem. Não mate o teu Isaac. Olha atrás, tem um cordeiro. Ele vai ser o substituto. E tu, pela fé, como diz a palavra, em figura, tu está recobrando. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E vamos servir o Senhor nosso Deus com alegria. E dedicarmos-nos para Ele. Amém. Pai eterno, Deus de bondade, a ti pertence toda a glória,
pertence toda a honra e pertence todo o louvor. Opera em nós pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos estar mais rendido a Ti, entregar tudo para Ti, Pai eterno. Eu peço em nome de Jesus. Amém.